Olá! Hoje eu vim trazer um assunto muito importante para quem estuda música, em especial eu falo do violoncelo. Como organizar os estudos durante a semana? É algo muito difícil, um assunto muito abordado nos festivais, né? É uma pergunta muito feita para os professores de festivais, né? E quando a gente encontra bons músicos, a gente sempre pergunta: e aí, como você estuda? Né? Como você organiza os seus estudos? Porque para tocar não basta apenas pegar o instrumento e ficar tocando. Nós precisamos saber o conteúdo que nós temos que estudar, o objetivo que a gente tem que alcançar e como dividir os estudos. Então, vamos pensar assim, alguém que já toca em orquestra, por exemplo, ou também que não toca em orquestra, mas que toque em outros grupos, ou tenha outros compromissos musicais aos finais de semana, sejam os eventos, né? Então, a gente precisa organizar tudo aquilo que é técnico que nós precisamos fazer no instrumento, tudo aquilo que é estudo, tudo aquilo que é repertório, tá? Então, uma vez me apresentaram um aplicativo muito legal que chama Aprovado, que nele você divide, é como se fosse um gráfico com cores diferentes, tá? E você coloca a matéria e o tempo de estudo para cada matéria. Então, por exemplo, vou estudar a escala, tá na cor laranja, né? Quanto tempo de escala por hoje? 15 minutos. Quanto tempo de tal coisa? 20 minutos, né? Então você vai priorizando a quantidade de tempo de acordo com o conteúdo. E ele te mostra esse gráfico na semana, quanto na semana você estudou, tanto no dia quanto você estudou, quanto na semana, porque muitas vezes a gente acha que a gente estudou bastante, né? Nossa, essa semana eu peguei muito violoncelo, estudei muito, né? E na hora que você vai ver, deu só 5 horas na semana, né? Ou às vezes deu só 4 horas na semana. Então, e lógico que isso depende da idade, isso depende do nível, isso depende também do seu objetivo, né? Mas 3 horas na semana é pouquíssimo para estudar um instrumento, tá? 4 também. Então, a gente tem que ver, organizar. E esse aplicativo, ele ajuda bastante a organizar os estudos, né? Para que você visualize o quanto você está gastando de tempo nesses estudos, né? E durante a semana ao todo, como que ficou? Porque muitas vezes, como eu já disse, né? A gente pensa que deu certo, que a gente estudou bastante, que a gente se organizou, e na hora que você visualiza a sua semana, a sua situação, é totalmente diferente. E às vezes tá aí o problema de não alcançar determinados resultados, determinados objetivos. Então vamos lá. Como funciona? Eu costumo organizar da seguinte forma. Eu priorizo o tempo dentro do meu dia, quanto que eu vou estudar. Então, às vezes é corrido, às vezes não dá para estudar todo dia como eu gostaria, às vezes não dá para usar todo o tempo, estudar todo o tempo. Então, assim, o que é ideal? Vamos falar de uma vida, pensar na vida geral, assim, das pessoas, né? A gente não tem muito tempo sobrando, até porque a gente precisa trabalhar, mas também nós precisamos estudar porque faz parte do nosso trabalho, isso eu falo para os músicos, tá? Então, organizar o estudo, por exemplo, de manhã. De manhã é um horário excelente para estudar. Pela manhã nós estamos descansados, o nosso ouvido ainda está descansado com os ruídos do dia, com várias coisas do dia, a nossa concentração também é melhor. Tá? Então assim, vamos dizer que de manhã a gente está puro ainda, né? Então assim, tá começando o dia. Então o ideal é estudar pela manhã, tá? Que horário? Lógico que depende de cada um, mas quanto mais cedo, melhor. Até porque, gente, sempre vem os imprevistos do dia, coisas que precisam ser feitas que não estavam no cronograma. E o nosso estudo ele tem que ser a parte principal do nosso dia, porque a gente vive de música, a gente trabalha com isso, né? Isso para quem trabalha. Para quem não trabalha, pode ser outro horário, às vezes não é tanto a prioridade, porque tem outro trabalho, outras coisas para fazer. Então, estudar pela manhã, 8 horas da manhã. Estudou? Se tiver mais tempo, continua. Se não tiver, põe de repente para tarde. Espaçar o estudo em horários é bom, porque isso faz a gente ter mais vontade de estudar. Por quê? Quando você visualiza, você fala assim, amanhã eu vou estudar 4 horas sem parar. Bem ou mal, isso acaba desanimando, isso cansa, porque imagina você acorda, você já vê que 4 horas você vai ficar sentado estudando. Não funciona,
tá? Para a maioria dos casos não funciona, porque a gente precisa de concentração, a gente precisa estar descansado. E quando você senta para fazer algo por 4 horas, seja assistir um filme, seja ler, seja fazer o que você mais gosta, isso dá tédio, isso cansa, a gente sabe disso, não é? Então, precisa organizar de forma que você olhe para o seu cronograma, você olhe para a sua rotina do dia seguinte e te dê prazer. Você fala assim, eu consigo fazer isso, dá para fazer, eu consigo manter a concentração. Então, organizar o estudo às 8 da manhã, por exemplo, e depois às 2 da tarde, 2h30, logo depois do almoço, né? É legal porque está espaçado, você teve a cabeça mais livre para poder pensar e falar, nossa, aquilo que eu fiz de manhã não ficou tão bom assim, eu posso arrumar tal coisa, ou a estratégia que eu usei de manhã parece que não está tão boa assim, eu posso arrumar também, né? E então, como eu disse, tudo depende da rotina de cada um, mas é uma sugestão que eu tô dando para vocês e que funciona, certo? Então, 8 horas da manhã, vamos supor que eu tenho conteúdo, escala, que eu falo que é de suma importância para qualquer músico, não tem como abandonar as escalas, nunca na vida, e tá? Em nenhum momento do estudo também. Então, escala, estudo, método, tá? Repertório orquestral ou repertório que você esteja estudando com o seu professor, tá? Então, vamos lá, para alguém que toca na orquestra, escala, estudo, método, repertório que você está fazendo com o seu professor e repertório de orquestra, tá? Esse repertório de orquestra, como eu disse lá no começo do vídeo, quem não toca em orquestra, quem não tem esse trabalho, às vezes tem outro trabalho também de final de semana, né? Tocar em eventos. Eu, por exemplo, toco em orquestra e toco em evento. Então, para esse quarto momento aqui, eu incluo tanto orquestra quanto evento também, tá? Então, eu divido esse tempo. Então, vamos trabalhar em cima de 4 itens, 4 divisões aqui do nosso estudo, tá? Então, eu coloco lá 15 minutos para cada coisa, certo? A gente põe 15 minutos. Pode ser mais? Pode, porque às vezes tem alguma coisa que você precisa resolver e vai levar mais tempo e não tem o que fazer, tá? Mas no geral, eu gosto de pôr 15 minutos. Gente, eu ponho 15 minutos com despertador. Vai por mim, dá certo. Uma vez me falaram uma coisa muito legal, que eu gostei bastante, fiquei refletindo. Você já percebeu que a gente gosta de fazer tudo com tempo, tudo com calma. Mas você já percebeu que quando você tem uma atividade, às vezes no seu trabalho o patrão fala assim pra você, você tem 15 minutos para você resolver isso aqui e da melhor forma. O que você faz? Nesses 15 minutos você se concentra ao máximo, você se doa, se entrega ao máximo. Então, quando você tem pouco tempo, você se dá muito mais para resolver aquela situação, aquele assunto em pouco tempo, do que quando a gente tem muito tempo para resolver. Veja pela pandemia, né? Com tanto tempo disponível, muitas pessoas não estudaram tanto que deveriam estudar, né? Porque tem muito a oferecer, então você faz a hora que você quer, e daí se fazer a hora que você quer, às vezes ela acaba não acontecendo, né? Então coloca despertador, eu ponho exatamente o despertador, 15 minutos, acabou, acabou, próximo conteúdo. Então na hora que eu sento, eu me dou, eu falo assim, 15 minutos eu tenho que resolver essa escala de dó sustenido maior. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter uma estratégia para fazer, que eu vou falar disso, tá? Porque essa estratégia você planeja no dia anterior. Então, passados os 15 minutos, eu vou pro meu estudo de método. Já sei o exercício que eu vou tocar, já tenho tudo traçado que eu preciso resolver e vou focar nisso. Eu vou estudar. Passados 15 minutos, eu vou pro repertório que o meu professor pediu. Um concerto, um estudo melódico, né? E vou trabalhar nele conforme o traçado também, conforme a minha estratégia. Certo? A minha estratégia ela fica na minha estante ao lado do que eu preciso estudar, porque eu visualizo aquilo que eu preciso fazer. E depois o repertório tanto da orquestra quanto o repertório dos eventos que a gente tem, enfim, dentre outras coisas, tá? E que também precisa ter estratégia de estudo. Então, primeiro a gente precisa organizar o nosso estudo, quanto tempo para cada coisa. Esses 15 minutos são relativos, porque eles pode ser muito mais, pode ser menos. Isso depende do grau de dificuldade, isso depende do trabalho que você tem que entregar para determinado dia. Então, por exemplo, me deram para estudar essa parte aqui que eu tenho que fazer para amanhã, que eu vou substituir alguém, fazer um cachê. Então, é lógico que você tem que se dedicar muito mais tempo a essa parte, tá bom?
Então, no dia anterior, o que eu faço? Eu sento, eu planejo tudo que eu vou estudar. Então, na escala, eu tô enroscando aqui, eu tô enroscando aqui, eu anoto lá onde eu tô enroscando. Daqui pra cá, eu tô deixando o som muito sujo, não tô fazendo a mudança de corda correta. Mudança de corda correta, som mais limpo, mais estratégia para fazer a mudança, né? E anoto tudo que eu tenho que fazer na escala. Anoto tudo que eu tenho que fazer no método, né? Qual de tal compasso a tal compasso, eu fragmento meu estudo. Gente, não adianta pegar um método, uma parte de estudo gigante e tentar resolver em 15 minutos. Você tem que ter estratégia de compasso a compasso, né? Coloca no compasso, coloca no outro, do compasso 15 ao 20. Ainda tá muito, de novo, do 15 ao 20 até resolver. Se der tempo nesses 15 minutos, eu vou do 20 ao 25, tá? Tem que fragmentar o estudo e depois vir o todo. O todo, ele não existe sem o fragmento. E depois, vou pro repertório da mesma forma. O que eu preciso estudar no repertório? Eu preciso analisar. Eu vou lá com a caneta grifa texto, aqui ó, é dó sustenido, aqui eu tenho que fazer com o segundo dedo, aqui eu tenho que fazer uma mudança de posição, então eu tenho que pensar na mão mais aberta ou na mão mais fechada, né? Tudo isso eu anoto, grifa texto, caneta vermelha, caneta preta. Ah, não gosto de riscar meu material, não tem problema, imprima 2, é sempre legal você ter um limpo, né? E um para você fazer as anotações. É a mesma coisa no material de orquestra, que muitas vezes a gente não pode riscar, né? Porque depois vai ser passado para outras pessoas, às vezes é material original. O que você faz? Imprime um, risca em tudo, né? Nesse seu, no original você deixa. Mas precisa ter estratégia, precisa, gente. Senão a gente só vive a vida tentando cumprir protocolos, né? Toquei, estive lá presente, né? E não, a gente tem que estudar direito. A questão é saber estudar. A gente não sabe estudar e a gente não aprende a estudar. Quando a gente começa a estudar um instrumento, a gente não aprende a estudar. Isso leva um processo para essa maturidade, para esse amadurecimento de como estudar. Mas a gente precisa buscá-lo, senão vai continuar a mesma coisa. Vai estudar, passar anos e você não vai estar no nível que precisa estar pro tempo de estudo no seu instrumento, tá? Então, estratégia no dia anterior. Se programe para aquele dia com o despertador, coloca o despertador, divida o seu conteúdo no tempo que tem que ser dividido, tá? Então, assim, realmente, estudar com meus alunos e resolver problema é gostoso, é prazeroso? Sim, tem que ser, porque é aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você escolheu fazer. Mas você tem que pensar que estudar é a mesma coisa que você... Imagina um advogado que ele tem uma grande reunião, um grande assunto, um problema para ele resolver. E ele tem aquele dia para ele resolver. Ele tem que ter estratégia, ele tem que saber o que ele vai exatamente abordar, o que ele realmente vai resolver e de fato resolver aquilo ali. Às vezes tem coisas que você não consegue resolver 100% naquele momento, mas você faz o possível, você dá o seu melhor, resolve. Aquilo que ficar para o dia seguinte já é para o dia seguinte, então resolva no dia seguinte, certo? Agora, sentar para estudar e ficar tocando do começo ao fim, sem uma estratégia, sem nada, isso não vai levar a lugar nenhum, tá bom? Eu tentei ser curta, ter um vídeo curto, né? Mas é difícil porque é um assunto muito importante. Eu acho que é o assunto principal no estudo de qualquer instrumento. Antes de falar de método, antes de falar de escala, antes de falar qualquer coisa, tá? A gente precisa ter estratégia de estudo, senão a gente não chega a lugar nenhum, certo? E para finalizar, quando você não tiver tempo, não tenho tempo, não consigo estudar nada do que eu tinha que estudar. Não deixe de estudar a escala, arranje tempo, mas a escala não pode deixar de ser estudada, ok? Bons estudos!